Embora as pessoas na Idade Média não fossem tão sem instrução quanto nós, pessoas modernas, gostamos de acreditar, elas ainda eram afetadas por muitas superstições e preconceitos sociais. E como sempre, a chibata só quebrava no espinhaço do pobre. E se fosse um pobre doente, então era ainda mais complicado. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar o destino dos excluídos da sociedade na Idade Média. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. No início da Idade Média, os leprosos eram dignos de pena. Algumas décadas depois, eles passaram a ser odiados e temidos. A ideia de que a doença poderia se espalhar apenas pelo contato com um leproso não foi bem aceita pela população da época. Os leprosos geralmente eram banidos para colônias e hospitais fechados, onde podiam ser separados do resto da população. Se ficassem em público, eram obrigados a usar roupas especiais para alertar outras pessoas a ficarem longe deles. Nos anos 1400, os líderes civis declararam os leprosos legalmente mortos, retirando seus direitos e permitindo que seus bens fossem confiscados. Até a igreja celebrou missas fúnebres para os leprosos, que certamente não estavam em estado defuntório. Nesse mesmo período, um marginalizado em sua própria religião, São Francisco de Assis, causou escândalo medieval não apenas trabalhando entre os leprosos, mas os saudando com beijos e abraços. Na Idade Média, um homem pobre que tivesse alguma deficiência física muito provavelmente seria espancado, rejeitado e deixado para mendigar nas ruas. De acordo com o livro Outras Idades Médias, Testemunhas à Margem da Sociedade Medieval, os aleijados eram geralmente classificados em duas categorias: aleijados comuns, com o mesmo status social de meliantes e pobres, e intratáveis, os cegos, os sem membros ou completamente mancos. Essa segunda categoria também incluía os leprosos, mostrando que a sociedade medieval tinha uma visão bastante limitada de por que certas aflições surgiam. Na maioria das vezes, eles eram culpados por estarem possuídos por demônios ou comportamentos pecaminosos. Os muçulmanos tiveram um papel duplo na Idade Média. Por um lado, a Era de Ouro Islâmica levou a inovações incríveis na arte e na ciência. Por outro lado, as invasões muçulmanas do território católico, seguidas pelas cruzadas, garantiram que as relações entre muçulmanos e católicos fossem no mínimo tensas. Os cruzados receberam a bênção do Papa Urbano II e receberam uma indulgência plenária, o levantamento da punição por pecados menores, para que não tivessem que passar tempo no purgatório. O Papa então iniciou a primeira cruzada depois de passar uma campanha de 8 meses pregando sobre os males dos muçulmanos e encorajando a comunidade católica a favor de uma invasão de Jerusalém. A excomunhão na Idade Média era uma das punições mais sérias, ainda pior do que ser eliminado na corda ou no machado. Basicamente significava que uma pessoa estava completamente separada da igreja. Numa época em que a igreja era a cabeça tanto da religião quanto da política, isso significava um corte total dos laços sociais. Este não era o tipo de exílio em que o cidadão era afastado de todos. Na verdade, ele era forçado a viver dentro de uma cidade cheia de pessoas que não podiam nem cumprimentá-lo na rua. E se alguém falecesse enquanto excomungado, tinha a garantia de receber uma passagem só de ida para o tormento eterno. Os amigos até negligenciavam fazer um enterro no cemitério de uma igreja, porque isso contaminaria o solo consagrado. Heresia é qualquer crença contrária aos ensinamentos autorizados de uma igreja, e na Idade Média não era diferente. A punição era a pena capital ou prisão. Mais uma vez, essa era uma época em que o governo era a igreja, então a heresia era frequentemente vista como uma forma de traição.
À medida que o poder religioso crescia, a definição de heresia tornava-se cada vez mais ampla, e aqueles que se enquadravam na definição eram punidos cada vez com mais severidade. No século XIII, o Papa Inocêncio IV sancionou o uso da tortura contra supostos hereges. Mas ao contrário do que muitos acreditam, a maioria dos hereges não foram realmente jogados na fogueira. Na verdade, as pessoas que caçavam hereges achavam que eliminá-los era uma forma de derrota, e assim sendo que os inquisidores eram incapazes de forçar o herege a se arrepender. Um inquisidor famoso, Bernard Guay, julgou mais de 900 casos e eliminou 42 hereges ao longo de sua vida. As damas da noite na Idade Média foram amadas e odiadas em diferentes épocas. O trabalho dessas mulheres em geral era tolerado com relutância pela Igreja e pelo Estado porque evitava outros males às mulheres. Basicamente, a posição oficial sobre o trabalho das damas da noite é que era um mal para acabar com outros males. Então acabava sendo livre para fazer, desde que fosse o mais escondido possível e não falasse sobre tal assunto com entusiasmo. As próprias damas da noite, por outro lado, muitas vezes eram menosprezadas pela sociedade porque geralmente eram associadas a doenças. Elas quase sempre vinham de famílias de classe baixa, algumas das quais vendiam suas filhas para este tipo de trabalho porque precisavam do dinheiro. Se os muçulmanos eram marginalizados, os judeus da Idade Média eram vistos como bestas infernais que cospem fogo. Poucos grupos de pessoas sofreram tanta perseguição naquela época. Um dos muitos mitos difundidos naquele período era que os judeus na Inglaterra realizavam rituais com sangue em cerimônias religiosas. Quando a peste negra devastou a Europa, muitas pessoas acreditaram que os judeus haviam envenenado todos os poços, porque esse era o tipo de coisa que os judeus supostamente faziam. Os judeus também tinham que usar distintivos que declaravam publicamente sua condição de marginalizados e eram frequentemente atacados por grande número de pessoas, às vezes levando muitos a perderem a vida. Tudo culminou no exílio de judeus de vários países da Europa no início do século XIV. Havia dois tipos de artistas animadores na Idade Média. O primeiro grupo era formado por bobos da corte e menestréis, ou trovadores, que se apresentavam para a diversão da nobreza. E o segundo grupo eram os chamados vadios errantes, que entretinham nas ruas. Os vadios eram sujos, pobres e geralmente considerados malfeitores, mesmo que nunca fossem realmente acusados de um delito específico. No final dos anos 1400, um vadio podia ser preso sob acusação de nada mais do que perambulação suspeita. Uma coisa é certa, não importa para qual período da história olhemos, as pessoas nunca vão olhar as chamadas bruxas com gentileza. De maneira surpreendente, porém, apesar de toda sua aversão aos judeus, muçulmanos e aleijados, as autoridades medievais eram bastante tolerantes com o assunto da bruxaria. Eles definiram como uma superstição, afirmando que as bruxas não existiam. Mas isso não impediu as pessoas comuns de culpar as bruxas por tudo, desde doenças e pragas até inundações. Grupos de pessoas perseguiam bruxas, castigavam e jogavam na fogueira. No final cada vez mais feroz da Idade Média, os religiosos arregaçaram as mangas e começaram a entregar as bruxas ao Estado, pois eles supostamente estavam preocupados com suas almas e queriam purificá-las primeiro. Esse era o triste destino dos excluídos da sociedade na era medieval. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.